Shabbat Shalom. Tema da mensagem desta Parashá, Tetzaveh, é: você confia nos planos do Eterno? Tema da mensagem: você confia nos planos do Eterno? Vamos orar. Pai, no nome de Yeshua HaMashiach, coloco diante de Ti a minha vida, a vida dos meus irmãos. Peço ao Senhor que fale conosco, não somente quem está aqui, mas posteriormente quem ouvir essa mensagem. Que o Senhor possa ministrar as nossas vidas, dê-nos ouvidos para Te ouvir, um coração para se converter ao Senhor. No nome de Yeshua, eu lhe peço, eu nada posso sozinho, mas o Senhor pode tratar, o Senhor pode ministrar, assim como ministrou a minha vida. Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja. Então, o tema da mensagem: você confia nos planos do Eterno. Para achar dessa semana, Tetzaveh, ordene, nos relata as ordens do Eterno quanto ao óleo da menorá, as vestes e a consagração dos Kohanim e a confecção do altar de incenso. No Egito, antes do povo ser liberto da escravidão, os israelitas sabiam das promessas feitas aos seus antepassados, Abraham, Yitzhak e Yaakov. Yaakov, ele havia descido ao Egito e lá ele morreu. Portanto, aquelas promessas estavam frescas nas mentes daqueles que vieram junto com ele, nas mentes dos israelitas. Levi, terceiro filho de Yaakov, era bisavô de Moshe. E o povo de Israel valoriza até hoje as suas raízes, a sua genealogia. Então eles tinham a profecia dada aos patriarcas de que a terra de Canaã pertenceria a eles e aos seus filhos. Saindo do Egito, o povo de Israel entrou no deserto, passaram a se alimentar do maná, comeram a carne das codornizes, beberam da água das 12 fontes de Elim, das águas de Mara, que foram purificadas, e das águas que manaram da rocha. Além disso, o povo de Israel venceu sua primeira guerra contra uma nação, os Amalequitas, a nação de Amaleque, que descende de Esav. A fama de Israel já era grande, já atraiu visitas de Midian, como aconteceu com o sogro de Moshe, Itró. Já nas primeiras semanas após a saída do Egito, foram muitos os milagres vividos, além de contemplarem o julgamento do Eterno contra o Egito, além de terem visto a abertura do Mar Vermelho. E confiantes ou não no juramento feito pelo Eterno aos seus ancestrais, Israel, ele não saiu do Egito e foi direto para a batalha em Canaã. Não foi simplesmente sair do Egito, caminhar algumas semanas e chegar à terra prometida. Israel havia sido liberto apenas fisicamente, como nós já fomos ministrados, e eles precisavam ser libertos espiritualmente. O comportamento deles precisava ser liberto das práticas do Egito. E se o Eterno não nos depurar, nós não podemos entrar, ou aliás, nós podemos entrar na casa dele com as práticas do mundo. As emoções do povo precisavam de cura, eles foram muito feridos no Egito. A mente e o coração daquele povo precisava de transformação, porque nós precisamos estar prontos para aquilo que o Eterno deseja nos dar. Desse modo, eles não foram direto para a terra prometida aos seus ancestrais. Eles foram para o Monte Sinai para receberem a Torá. Qual seria a diferença do povo de Israel e o povo de Canaã se o povo não tivesse recebido a Torá? Sem a Torá, qual seria o destino do povo de Israel, senão o mesmo dos cananitas? Israel precisava da Torá antes de chegar na terra prometida. E atenção, porque o Mashiach é a Torá. A instrução de Hashem para nós, ele é a palavra do Eterno. O pão vivo que desceu do céu. Portanto, sem o Mashiach, não só Israel, mas toda a terra não alcançará a redenção. E Yohanan capítulo 5, versículo
46, se vocês crescem em Moshe, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Quero ler novamente o versículo 46 e o versículo 47. Se vocês crescem em Moshe, creriam em mim, pois ele escreveu ao meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Vamos para o capítulo 6, versículo 48. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Sem o Mashiach, sem a Torá, não adianta chegarmos à terra prometida. Não adianta chegarmos àquilo que nós temos pedido ao Senhor sem o Mashiach. O líder de Israel, que conduziu o povo para dentro da terra prometida, teve o seu nome mudado, como nós já sabemos. Não bastava ser Roshea, que também vem de salvação, também significa salvação. Teve de ser acrescentado o Yud. Yehoshua conduziu o povo de Israel para dentro da terra. Ali no deserto, depois de tudo que viram, em um curto espaço de tempo, se formos considerar, o Eterno começou a dar instruções sobre não matar, não roubar, não adulterar, não dar falso testemunho, respeitar os pais, não cobiçar o que não é seu, não idolatrar, descansar um dia por semana, especificamente o último dia da semana, o sétimo, porque no Egito eles trabalhavam sem cessar, como tratar os servos, porque eles foram escravos no Egito, e nós somos excelentes reprodutores do mal que fizeram para nós. Como lidar com acidentes, responsabilidades no matrimônio, a responsabilidade dos juízes, nos julgamentos, a alimentação, uma série de instruções. Não sabemos quantos do povo de Israel acreditavam que era apenas sair do Egito e conquistar a terra. Por mais que saiamos pensando que estamos prontos para a batalha e para conseguir as nossas conquistas do modo que desejamos, no tempo que desejamos, este não é o melhor caminho. E certamente nos conduzirá ao desânimo e à derrota. Shemot 13, versículo 17 e versículo 18, tem um contraste aqui entre o que o Eterno desejava e o que o povo, não posso colocar como desejava, mas que o povo estava pensando que iria ocorrer, o modo que eles estavam pensando. Shemot 13, 17, quando o faraó deixou sair o povo, Elohim, o Eterno, não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse, se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim o Senhor fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Então, nós vemos que o povo saiu para a guerra, mas o Eterno não conduziu a eles a guerra. O povo de Israel teve que aprender a confiar que o Eterno tinha o melhor para eles em todas as áreas. E tantas vezes nós estamos assim, aprendendo a confiar que o Eterno tem o melhor para nós. Mesmo contra todas as nossas expectativas, ou que a gente pensa que vai acontecer. Eu acredito que vai ser assim, eu acredito que vai ser daquele jeito. No Monte Sinai, o povo teve que acreditar em Hashem, no Eterno. Imagine um povo constituído por muitas pessoas, pessoas como eu e você. Pessoas com ansiedades, desejos, com perspectivas do que queriam para o futuro, planos do que fariam quando chegassem
a terra prometida, pessoas que tinham fome, sede, alegria, tristeza, riam, choravam, queriam sair daquele deserto, rumo à promessa. E diante de todos esses sentimentos, todas essas diferenças, essas pessoas, milhares de pessoas, diante de tudo isso, eles chegaram ao monte e começaram a receber instruções sobre a confecção de uma tenda móvel. O que você pensaria? Saímos do Egito, fomos libertos, nós vamos parar aqui e vamos receber instruções. Uma delas, vocês vão construir o Mishkan, tabernáculo para a habitação do Eterno no meio de vocês. Nesta paraxá em específico, como já foi dito, eles estavam recebendo instruções quanto ao óleo de azeite da menorá, para menorá. A confecção do altar de incenso, vestes para a consagração dos Kohanim. Mas e a terra prometida? Eles não estavam prontos. Talvez para a maioria daquelas pessoas, aqueles ensinos não era exatamente o esperado que eles tinham como necessário para a conquista da terra. Esse comportamento de insatisfação com as instruções que estamos recebendo pode ocorrer conosco. Porque muitas vezes o Eterno não vai falar aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Isso é o que nós acreditamos muitas vezes. Nós acreditamos que temos a lista certa de exigências para conquistar a terra de Canaã. Nós acreditamos que temos um modo certo de atingir um bom futuro, um lugar melhor, uma boa convivência, um bom casamento, uma boa família. O que você pensaria diante de instruções como estas, numa situação como aquela? Em Shemot 19, versículo 8, está registrado que o povo todo respondeu unânime: faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moshe levou a Hashem a resposta do povo. Bom, nós sabemos o que aconteceu depois, mas ainda assim alguém pode dizer, diante de um monte em chamas, a nuvem que seguia e o man, eu acreditaria também. E eu quero fazer então um paralelo com a nossa geração, para vermos se somos tão diferentes assim daquele povo. A nossa geração, ela quer explicação para tudo. A nossa geração quer explicação para tudo. Contesta todas as coisas. Então a nossa geração, eu acredito que explicaria o monte coberto de fumaça, em chamas, os terremotos, o som do shofar, a voz. Não, imagina, aquilo ali foi uma erupção. Nossa geração explica todas as coisas. Não, aquilo ali foi uma erupção com fenômenos sonoros. Não é? Não foi uma voz. Não foi um shofar. No tempo do Mashiach, milênios já atrás, aconteceu o seguinte, Yohanan 12, 28. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. A multidão que ali estava e a ouviu disse que tinha trovejado. Outros disseram que um malach lhe tinha falado. Imagina hoje. Hoje tem explicação para tudo. Nossa geração quer explicação para o Bara. A nossa geração não aceita que o Mashiach nasceu de uma virgem. A nossa geração quer explicar todas as coisas, porque a nossa geração não aceita a forma que o Eterno opera. Milagres e profecias se cumprem o tempo todo, mas nada é suficiente para convencer. Nossa geração nega a existência de pessoas que existiram e prova a existência de pessoas que não existiram. Essa é a nossa geração. Basta você publicar qualquer coisa em qualquer site. Pode ser uma mentira, as pessoas podem acreditar, e pode ser uma verdade, e as pessoas podem não acreditar. Não importa se vão ver.
E ainda assim, muitos queriam estar na pele daqueles que viram, daquelas pessoas no deserto. A nossa geração crê no sobrenatural, mas imputa o poder do eterno aos ídolos. Se você cresce, se você visse, você creria porque você viu? É uma pergunta que nós temos que fazer. Então, se eu estivesse lá e eu visse, ou se eu visse hoje, eu creria. E Yohanan 20, 25, os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor, mas ele lhes disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar meu dedo onde estavam os pregos e não puser minha mão do seu lado, não crerei. Uma geração que quer ver. Nós estamos em um tempo muito complexo quando se trata de ver para crer. Porque o mal mostrará coisas maravilhosas. E você acreditará no mal por causa das maravilhas que ele irá operar para toda a humanidade? Matitiahu 24, versículo 24, pois aparecerão falsos ungidos, Mashiach, falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas. Eles realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que os avisei antecipadamente. Muitas das pessoas que servem a outros deuses viram o sobrenatural e por isso creram que aquele era o seu Deus. O que você almeja hoje e acredita ser o melhor para a sua vida, talvez o mal possa te oferecer isso. Porque a humanidade tem ansiado por soluções e o mal quer entregar essas soluções. Alguns meses atrás, no Brasil, nós nos deparamos com um debate acerca de atualização da Bíblia, como colocavam. E, claro, as pessoas são implacáveis em julgar, condenar, decretar a pena de qualquer um que vai contra a opinião da maioria. Não é? Parece que as pessoas estão se sentenciando a serem julgadas do mesmo modo. Bom, o fato é que depois tiveram algumas explicações e após isso tudo, o efeito de todas essas discussões, desses debates, fez com que muitas pessoas começassem a duvidar das Escrituras. Duvidar, e muitas pessoas esfriaram a sua emuná. A falta de entendimento das Escrituras provoca uma série de discussões e o maligno aproveita esses momentos para semear um esgotamento nas vidas que estão abatidas. Guarde a sua emuná. Servir a Hashem não é servir aos nossos planos. Então, o povo estava lá no deserto, recebendo instruções, talvez as mais improváveis para quem pensava que ia sair para guerrear, para quem pensava que ia sair para conquistar a terra que foi prometida aos seus ancestrais. Não sei de quantos deles tinham o entendimento que era o Eterno que iria vencer a guerra deles. Servir a Hashem é ser liberto da escravidão para ser instruído a uma vida regrada pelo amor, pela honestidade, pela misericórdia, e aí sim depois ir para o lugar da promessa. Não dá para chegar lá se comportando como uma pessoa vingativa, uma pessoa violenta. Qual o único parâmetro que o povo de Israel tinha como senhores dos seus servos? Os egípcios. O povo de Israel teve que confiar que aquele tempo, naquele monte, era necessário. Eu não sei então qual é o tempo que você está vivendo. Quando Davi foi chamado para ser rei, para ser ungido, ele era muito jovem. E ele estava lá cuidando das ovelhas do pai dele. Depois que ele foi ungido por Shmuel, pelo profeta Shmuel, ele não se tornou o rei de Israel naquele dia. Os dias seguiram, muitos dias se passaram, anos se passaram. Davi voltou a cuidar das ovelhas de seu pai.
Imagina o que ele poderia ter pensado. Tá, fui ungido, e agora? Ele voltou a cuidar das ovelhas do pai dele. Voltou a cuidar das ovelhas do seu pai, até ser chamado para tocar a harpa para Shaul, que estava sendo oprimido por um espírito maligno. E aí ele se tornou escudeiro do rei. Já tinha sido ungido. Nesse meio tempo, já durante a guerra contra os filisteus, no caso ali de Goliat, ele ainda continuava apacentando as ovelhas do pai dele. E matando um leão e um urso. 1 Samuel 17, versículo 14, Davi era o caçula, os 3 mais velhos seguiam Shaul, mas Davi ia ao acampamento de Shaul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai, em Betlehem. Curiosidade aqui que a distância aproximada entre Betlehem e aquele acampamento em Efes-Damim era de 20 quilômetros. Ele tinha que fazer tudo isso, irmãos. Foi ungido para ser rei, era escudeiro, músico e pastor. 1 Samuel 17, versículo 34, Davi, entretanto, disse a Shaul, teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo-o com golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, porque ele teve misericórdia do bicho. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba, atinjo-o com golpe até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto o urso, e esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo, do Elohim vivo. O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, e me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Shaul disse a Davi, vá, que o Senhor esteja com você. O que ele ia pensar, ouvindo isso? 1 Samuel 17, versículo 47, todos que estão aqui saberão que não é por espada ou lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é de Hashem, e ele entregará a todos vocês em nossas mãos. Davi, ele confiava no Senhor, nos planos dele. Nós não temos ele lamentando porque ele foi ungido, mas continuava cuidando de ovelhas. A forma do Eterno realizar os planos dele é diferente da nossa, é muito diferente da nossa. É muito diferente. Eu acredito que todos nós iríamos sair, se o Eterno não nos instruísse, sair e orando no meio do caminho mesmo, ia chegar direto para a terra de Canaã, o menor caminho possível para chegar lá. Davi foi de pastor de ovelhas, escudeiro, músico, para comandante de 1000 soldados. Não se tornou rei ali. Claro, né? Nesse percurso ele escapou da morte diversas vezes. Mas o ponto aqui é que Davi confiava no Senhor. Ele acreditava em Hashem. E ele passou por todas essas provas e aprendizados. E com 30 anos ele passou a reinar. O que ocorreria com a sua emuná se você visse o mesmo pão caindo dos céus 6 dias por semana por 2 anos? E se fosse por 40 anos? 40 anos caindo um pão do céu. Só porque foi comum por 40 anos deixou de ser um milagre? 40 anos eu estou falando, caindo o mesmo pão. Ele deixou de ser um milagre? O que você acredita ser um milagre? Nós vemos o sol nascer e brilhar todos os dias. Por enquanto. Nós vemos sonhos, visões e profecias se cumprindo. E nós pensamos que não estamos tendo contato com o sobrenatural, ou nós estamos esfriando a nossa emuná porque nós não estamos vendo nada de diferente. O dia a dia pode nos fazer desacreditar da nossa luta, do nosso destino, das nossas convicções, até mesmo do Mashiach Yeshua, o dia a dia. O ser humano ele tem uma incrível capacidade de se adaptar e de se habituar. E muitas pessoas estão habituadas ao sobrenatural. Aquele povo no deserto, com o passar dos anos, passou a tratar o sobrenatural com desprezo.
ao ponto de odiar aquele alimento que caía dos céus. Ou seja, eles passaram a odiar o milagre do sustento. Odiar o milagre do sustento. Quando nós comemos, talvez você ore agradecendo pelo alimento, e você não tem noção do quanto aquilo é precioso. Sentar para comer, o quanto é precioso. Ter água para beber, o quanto isso é precioso. Às vezes as pessoas orem para os judeus, eles têm bênção para tudo. Porque nós podemos perder isso de um dia para o outro. De um dia para o outro. Então, muitas vezes nós queremos nos colocar no lugar daquelas pessoas, mas e se você visse o mesmo pão caindo todos os dias, aquilo ali, e isso continuaria sendo um milagre para você? Algo sobrenatural? Não deixe que o seu dia a dia mine a sua emuná, a sua confiança. Nós temos testemunhado uma mudança muito rápida nas decisões que são tomadas na terra. O que é falado hoje muda amanhã, sem qualquer consideração dos riscos que milhares de pessoas correm com essas definições. Estamos vendo um sistema por um fio do caos completo. E isto pode enfraquecer a confiança do povo do Eterno nele, ainda que ele não tenha parte com isso. Mas essa questão do falar algo hoje e falar outra coisa amanhã tem abalado a emuná das pessoas, e nós precisamos nos preparar para que, se este for o novo normal, estejamos inabaláveis. A paraxá dessa semana nos ensina que não importa o dia e as dificuldades ocorrendo, Hagadol no ofício tinha que, ao amanhecer, ao entardecer, cuidar das lâmpadas da menorá e a queima do incenso no altar. Shemot, capítulo 30, versículo 7. Aarón queimará incenso aromático sobre o altar todas as manhãs, quando vier cuidar das lâmpadas, e também quando acendê-las ao entardecer. Será queimado incenso continuamente perante Hashem pelas suas gerações. Continuamente nós temos de acender as nossas luzes, estarmos perfumados, para nós fecharmos. Talvez haverão dias em que nas nossas orações estaremos pedindo para aguentar mais um dia, até que o Mashiach volte. Mas o que importa é que estejamos iluminados, perfumados, até a volta dele. Hoje nós temos tido cada vez mais dificuldades com congregar. Talvez você não tenha mais aquela alegria de servir a Hashem como tinha quando dezenas de pessoas estavam à sua volta no Shabat. Muitos nunca haviam congregado à distância. Não tinham a disciplina de se arrumar e se organizar em casa, ligar uma tela e realizar o serviço sagrado sem a tentação de somente assisti-lo, ou sem as distrações de uma campainha tocando, de um cachorro latindo, um vizinho escutando música alta, um carro passando na rua vendendo alguma coisa. Mas aguente firme este tempo. Mantenha a sua lâmpada acesa. É possível viver milagres, nós temos vivido milagres todos os dias, mas nós não temos mais olhado para isso. Assim como o povo no deserto, não se trata de acreditar no fim do mundo, mas se trata de acreditar que no Eterno, no seu ungido, e que Ele tem o melhor para nós. Confiar em Hashem. Se trata de obedecer a uma ordem, por mais improvável, fora do nosso tempo que seja para nós. Quantas vezes você se deparou com alguma instrução e você fala, mas para que isso? Para que eu vou fazer uma coisa dessa? Aquele povo poderia estar se perguntando isso. Para que nós vamos construir uma tenda que vai montar e desmontar? Como assim? Quanto tempo a gente vai ficar aqui? São perguntas que aquele povo pode ter feito na hora de instruções. Para que ele... Mas a gente não pode ungir um sacerdote quando chegar na terra? Por que tem que ungir no caminho? Como assim? O que a gente vai fazer, Moshe? A gente vai ficar servindo o Senhor no deserto por quanto tempo? Só o Eterno sabe, irmãos. Ele detém
Tem um salmo que diz que Ele detém os nossos tempos nas mãos dEle. Mas nós precisamos confiar. E houve um momento que aquele povo falou, agora nós vamos conquistar a terra. E não deu certo. Tudo tem um tempo eterno. Nós temos de aprender a confiar no plano dEle para as nossas vidas. O nome dessa Parashá, Tetzaveh, ordene, nós temos de acreditar no que o Eterno ordena. É sempre uma escolha que nós temos de fazer, regada com muita oração, à luz das Escrituras. Sair da terra da escravidão para aprender no deserto a ser um povo santo antes de conquistar a terra. Construir o Mishkan para termos a presença de Hashem em nós antes de sair para a guerra. Ser ungido como rei, ainda muito jovem, e voltar para o campo para cuidar das ovelhas do pai dele. Nós precisamos acreditar em Hashem. E Yohanan, no capítulo 3, versículo 5 e versículo 6. Respondeu Yeshua, lhe digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Elohim se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Versículo 8. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos que são nascidos do Espírito. Não é simples para nós não saber aonde nós vamos, mas nós temos de confiar. O Senhor tem o melhor para nós. Ele tem o melhor. São tempos difíceis, onde tudo tem mudado muito rápido, mas não perca a sua emuná. Não perca a sua emuná. Não deixe de acreditar no Mashiach. Temos tido tempos onde as pessoas estão negando o Mashiach. Não deixe de acreditar no Mashiach. Não deixe de acreditar em Hashem. O nome de Yeshua HaMashiach. Assim seja. Próximo Shabat, dia 6/3, teremos uma única Parashá, Parashá 21, Kitzá, quando realizar. Nessa Parashá, Hashem ordena a Moshe para fazer um recenseamento, coletando uma contribuição igual de uma moeda de meio shekel para cada adulto do sexo masculino com mais de 20 anos de idade, e o valor arrecadado deveriam ser utilizado para a construção do Mishkan, o tabernáculo. Hashem repete o alerta sobre a importância de guardar o Shabat, descansando, mesmo durante a construção do Mishkan. E assim segue. Convoca todos a fazer a leitura, que o Eterno possa falar com cada um de vocês poderosamente, em nome de Yeshua HaMashiach. Pai, no nome de Yeshua, colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Nos ajuda, Pai, a seguir o caminho que o Senhor tem nessa terra. Por mais improvável que seja aquilo que o Senhor nos diz, segundo aquilo que nós esperamos ouvir, nos ajude a cumprirmos, Pai, as Tuas ordenanças em cada área das nossas vidas, no nome de Yeshua, a seguirmos dia após dia, perseverando nas nossas famílias, entre os nossos irmãos, em unidade, no nome de Yeshua. Tudo tem mudado muito rápido, os dias são maus, mas nos ajuda, Senhor, a mantermos a nossa emuná fixa em Ti, os nossos olhos no nosso Senhor, Mashiach Yeshua, e assim nós não vamos errar. Fica conosco, nós somos Teus. Beshem Yeshua HaMashiach. Que assim seja, assim seja. Shabbat Shalom, espero que o Senhor tenha falado com vocês aí, como falou comigo aí durante toda essa mensagem, mas a gente tem um ponto que eu gostaria de ressaltar com você, as últimas palavras do Rosh Kai com relação à negação de Yeshua, a negação do Mashiach. E é claro, a gente tem visto muitas pessoas hoje negarem o Mashiach. E outros tantos aí se escandalizando com isso, com essa negação, mas também negando o Mashiach. Quando a gente toma uma decisão de seguir a nossa vida fora dos padrões da Torá, nós estamos negando o Mashiach. Eu não vou guardar o Shabat, isso não é para mim. Você está negando o Mashiach.
Não se iluda mais. Ou você vive pelas Escrituras, ela cabe na sua vida e você vai ser guardado pelas instruções de Hashem, guardar Yeshua no seu coração, ou você não vai guardar a Torá e você está negando o Mashiach. Não existe meio termo. Não dá mais para nós vivermos uma vida de aparência. Você pode aparentar uma coisa na congregação onde você está para outras pessoas, mas como você vai viver uma vida de aparência? Você acredita que você pode enganar Hashem? Será que ele não sabe quais são os teus pensamentos? Será que ele não sabe o que você tem falado no leito do teu quarto? Será que ele não sabe o que você tem feito quando está sozinho? Que você possa tomar uma decisão, meu irmão e minha irmã. A escolha é sua. Mas saiba que se você escolher se apartar da Torá, você está negando o Mashiach. Não foi eu que defini isto. Isso se aplica também à minha vida. Quando Yeshua foi enviado para essa terra, por Hashem, e obedeceu, ele veio, entregou a vida dele, por amor a Hashem e por amor de nós. Yeshua nunca precisou de salvação. Mas eu, como você, como cada um de vocês, preciso da misericórdia de Hashem todos os dias. Eu quero viver pela Torá. Eu não estou falando aqui algo que eu não desejo fazer. Que você possa ponderar sobre isso. Que você possa tomar uma decisão, é pessoal. Naquele dia nós estaremos sozinhos com Hashem. E se você tentar atribuir qualquer coisa à sua esposa, ou ao seu esposo, ou aos seus filhos, à sua sogra, ou qualquer parente que não estiver presente, Hashem nem vai ouvir. Ele não fala de pessoa que não está presente. Que você possa ter esse entendimento. A coisa é pessoal e se faz urgente. Nós estamos para entrar numa nova era. Nós estamos há dias para entrar numa nova era, numa nova etapa de vida. E as coisas vão piorar. Eu lamento dizer isso. As coisas vão piorar. A gente precisa estar cada vez mais firme com o Senhor. A gente precisa olhar cada vez mais forte, com coragem, para Yeshua, nosso Senhor e Salvador, para termos força para suportar o que já começou a ser derramado sobre toda a terra. Eu te amo, mas eu não posso amar a sua vida mais do que Hashem. Que o Senhor tenha misericórdia da tua vida, da mesma forma que Ele tem tido da minha. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach.